Médico do Flamengo revela prazo para os retornos de Pedro, Vinha, Arrascaeta e Everton Cebolinha. Vamos lá. Vamos passar aqui caso a caso. O Dr. Tanuri, que é o gerente de saúde e alto rendimento do Flamengo, ele deu uma entrevista para a Flá TV no final de semana e ele detalhou o ponto de recuperação de todos os 4 jogadores. Vamos lá, um por um. Sobre Matias Vinha, o Tanuri disse que é uma lesão multiligamentar, que é uma lesão complexa e que o Vinha está evoluindo dentro do esperado. É uma lesão que vai levar ali entre 10 e 12 meses para que ele consiga se recuperar completamente. Mas, como o próprio Tanuri falou, depende muito dessa evolução do Vinha. Depende muito de como ele vai avançar nesse cumprimento dos prazos de recuperação, das etapas de recuperação. Então, essa volta do Vinha pode durar também de 10 a 12 meses ou de 12 a 13 meses. Lembrando que a lesão do Vinha foi no dia 11 de agosto de 2024, no jogo entre Flamengo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, aquele que foi 1-1 no Maracanã. E então, com essa explicação do Tanuri, a expectativa de retorno do Vinha, a gente pode colocar aqui entre junho e setembro de 2025, quando o jogador deve ter alta médica. O fato do jogador ter uma alta médica, uma alta do departamento médico, não quer dizer que ele já vai chegar, já vai ser titular, já vai estar disputando posição no alto futebol. Não. Ele ainda tem todo um tempo de recuperação e também de se alinhar com o nível do elenco, o nível tático, o nível técnico. Ele ainda tem esse tempinho, né? Então, o Vinha teve a lesão no dia 11 de agosto de 2024, prazo de recuperação de 10 a 13 meses. Deve voltar entre junho e setembro. No caso do Pedro, o próprio Tanuri disse que a lesão do Pedro foi uma lesão ligamentar, não foi multiligamentar como a do Vinha, e o Vinha, vale lembrar também que o Vinha teve uma fratura óssea, tá? O que impacta mais nessa reabilitação. Então o Pedro, a média esperada para o retorno do Pedro é de 8 a 10 meses. Mas lembrando, isso é uma média, tá? A lesão do Pedro foi no dia 4 de setembro de 2024, no treino da seleção brasileira. Então, com essa expectativa de retorno entre 8 e 10 meses, a gente deve ver o Pedro em campo, jogando, relacionado pelo Flamengo, ali entre maio e julho de 2025, tá? Os casos de Cebolinha e Arrascaeta. O Tanuri disse que a lesão do Cebolinha e do Arrascaeta foram lesões diferentes, de fato. A do Cebolinha foi no tendão de Aquiles, a do Arrascaeta foi no joelho, tá? E um ponto interessante é que eles tiveram essas lesões em momentos diferentes da temporada. A lesão do Cebolinha foi no dia 11 de agosto, também naquele jogo contra o Palmeiras, em 1-1 pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã. E a expectativa é que tanto o Cebolinha quanto a Arrascaeta, eles estejam com o Flamengo na pré-temporada lá nos Estados Unidos. Então, são 2 jogadores que devem estar na pré-temporada, devem fazer toda a pré-temporada com o grupo e devem, consequentemente, disputar o amistoso lá nos Estados Unidos contra o São Paulo no dia 19, deve também disputar o Campeonato Carioca, né? Então, Arrascaeta e Everton Cebolinha, desses 4 citados que passaram por cirurgia, desses 4, Everton Cebolinha e Arrascaeta são o que retornam primeiro, tá? Então, vamos numa linha cronológica, para a gente resumir. Vamos numa linha cronológica? De acordo com o médico do Flamengo, as projeções do médico Dr. Tanuri do Flamengo, Cebolinha e Arrascaeta são os 2 primeiros a voltar. Chegam à disposição para treinar com o grupo já na pré-temporada, tá? Depois, o Flamengo vai ver aí o retorno do Pedro, projetado para entre maio e julho de 2025. E aí, por fim, ali entre junho e setembro, aí a gente deve ter o retorno do lateral esquerdo Matias Vinha, tá certo? Então, primeiro, voltam Arrascaeta e Cebolinha, depois volta o Pedro e depois volta o Vinha. Detalhe para Pedro e Vinha podem até perder o Super Mundial de Clubes, tá? Porque o Mundial de Clubes, o Super Mundial de Clubes, que já tem lá os 32 classificados, que vai acontecer nos Estados Unidos, ele ocorre de junho a julho. Então a gente pode ter um Pedro, o Flamengo pode ter um Pedro no Super Mundial
um Pedro que não esteja no auge da parte técnica, da confiança. A gente pode ter um Pedro no Super Mundial que tenha acabado de voltar da lesão, ainda vai estar recuperando o ritmo de jogo, ainda vai estar ali perdendo o medo, perdendo o receio, ainda vai estar adaptando o cérebro de um atleta para movimentos de disputa, para movimentos de competição, né? Então, é uma informação que deixa a torcida do Flamengo com um leve grau de preocupação, principalmente levando em consideração que o Flamengo hoje não tem centroavante. Sem o Pedro e sem o Gabigol, o Flamengo tem só o Carlinhos, e o Flamengo não pode ir para o Super Mundial de Clubes com o Carlinhos de centroavante, né? Então, fica aí essa torcida pela recuperação do Pedro antes do Super Mundial de Clubes. Já a situação do Vinha é a situação mais delicada, é a situação mais complicada. Tudo bem que o Flamengo contratou o Alexandro, e aí o Flamengo tem Ayrton Lucas e Alexandro disputando a lateral esquerda, a vaga na lateral esquerda. Beleza, o Flamengo conseguiu compor o elenco para poder substituir o Matias Vinha, tá? Então, essa a situação dos 4. Tem a situação do Luiz Araújo também, que passou por cirurgia, só que aí o Luiz Araújo, ele também passou por cirurgia no joelho nesse segundo semestre, após sofrer uma lesão no jogo contra o Vasco, no dia 15 de setembro, porém, o ponta-direita ele já se recuperou bem no tratamento e está em período de transição. Deve voltar agora no jogo contra o Criciúma, nessa quarta-feira, lá em Santa Catarina. Tá certo, galera? Outro ponto que a gente vale detalhar, que vale tocar aqui no nosso live redação, é que o Tanuri ele explicou nessa entrevista lá para a Flá TV, ele deixou claro que o departamento médico do Flamengo prioriza o cumprimento de etapas da recuperação. O departamento médico do Flamengo ele não joga lá o prazo e trabalha a recuperação dos jogadores em base do prazo estipulado. Não é assim. O Tanuri disse que o DM do Flamengo trabalha a partir do cumprimento de cada etapa da recuperação. Ele detalha isso na entrevista. Depois a gente vai até colocar, né, em outro momento. Tá certo? Então fica aí a informação sobre o retorno desses jogadores aí para a lista de relacionados do Flamengo. Arrascaeta e Cebolinha voltam na pré-temporada. Pedro deve voltar ali entre maio e julho. E o Vinha entre junho e setembro de 2025. Tá certo, galera? Lembrando, clica no botão de curtir, se inscreva no canal do Coluna do Fla, faça parte da família do Coluna e ative o sininho de notificações, hein?